Bem-vindos ao Brasil em Fotos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para continuar recebendo mais conteúdo sobre o Brasil. Em 19 de março de 1964, dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas de São Paulo para uma manifestação que entrou para a história do Brasil. Essa passeata teve nome e lema: Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi um ato com aparência religiosa e tom político. Marcou a mobilização pública de setores conservadores contra o governo de João Goulart. Nos dias seguintes, outras marchas surgiram em várias cidades. Esse episódio foi um dos elementos que prepararam o terreno para o golpe militar 3 dias depois. No começo de 1964, o Brasil estava polarizado. O presidente João Goulart defendia reformas de base, mudanças agrárias, tributárias e medidas de maior intervenção do Estado para reduzir desigualdades. Essas propostas mobilizaram apoio popular e provocaram medo em segmentos da elite, do empresariado e na igreja. Ao mesmo tempo, havia forte tensão internacional. Era a Guerra Fria. Qualquer proposta social era lida por alguns como risco de contágio comunista. Nesse ambiente, decisões do governo, como medidas sobre refinarias e desapropriações, alimentaram a narrativa de crise e ameaça. A marcha foi organizada por uma rede de grupos conservadores. Entre eles estavam a Campanha da Mulher pela Democracia, a União Cívica Feminina, setores da sociedade rural e lideranças políticas conservadoras. Havia também apoio institucional e logístico de entidades empresariais e associações civis. O objetivo declarado era defender a família, a religião e a liberdade. O objetivo prático era pressionar por maior atuação contra o que se apresentava como ameaça comunista e demonstrar que havia apoio social amplo para uma oposição ao governo. Documentos e pesquisa histórica mostram planejamento e articulação coordenada, com uso de símbolos religiosos para mobilizar massas. A marcha saiu da Praça da República e convergiu para a Praça da Sé. Era dia de São José. Muitas manifestantes seguravam terços, lenços brancos e bandeiras do Brasil. Houve missa pública e oradores alinhados ao discurso conservador. Estimativas de público variam. Fontes históricas indicam entre 300 mil e 500 mil pessoas em São Paulo. A mobilização foi fotografada e transmitida pela imprensa da época. As imagens ajudaram a construir a narrativa de que o país tinha uma opinião pública hostil ao governo. A marcha usou 3 vetores para agregar gente. Primeiro, a religião. A invocação de símbolos católicos e pedidos de oração deram legitimidade moral ao ato. Segundo, o gênero. A presença massiva de mulheres em grupos como a CAMDE teve função estratégica. A figura da mãe e da família é um argumento persuasivo em sociedades patriarcais. Terceiro, a classe. A mobilização atingiu setores da classe média urbana e do empresariado. Havia também ações comunitárias que buscavam atrair mulheres pobres para as atividades. Essas combinações aumentaram a capacidade de formar grandes contingentes de rua. Pesquisas apontam que a ação política conservadora foi deliberada em explorar essas identidades. Organizações como IPIS e outras instituições civis e empresariais tiveram um papel importante no contexto. Elas produziam materiais, financiavam ações e articulavam discursos anticomunistas. Também houve influência externa. Pesquisas e reportagens apontam ação e financiamento que orientaram parte da propaganda anticomunista, diretamente ou indiretamente. Esse apoio institucional transformou um protesto local em movimento nacionalizado em poucos dias. Depois de São Paulo, marchas ocorreram em várias cidades do interior paulista e em outros estados. Em alguns locais, o ato ganhou versões locais com missas, comícios e discursos anti-Goulart.
Entre 19 de março e 8 de junho de 1964, registram-se dezenas de manifestações com esse rótulo. Em 2 de abril, no Rio de Janeiro, uma grande passeata passou a ser conhecida como Marcha da Vitória, após o golpe. Esse padrão mostra como a mobilização de base convergiu com o desfecho institucional que viria 3 dias depois. O governo recebeu a mobilização com preocupação. Havia tensões internas nas Forças Armadas entre oficiais que defendiam intervenção e os que defendiam manutenção do regime democrático. Para os articuladores do golpe, a existência de manifestações massivas pró-intervenção justificava e legitimizava a ação militar perante a opinião pública. A marcha, portanto, não foi a causa única do golpe. Foi, porém, um indicador social útil para quem planejava a deposição do presidente. Pesquisas históricas traçam essa conexão entre mobilização civil e ação militar. A imprensa tradicional amplificou as imagens das marchas. Manchetes, editoriais e transmissões televisivas moldaram a percepção do público. Para muitos espectadores, a rua parecia falar por si. A narrativa dominante nas grandes redações coincidiu em muitos casos com a visão anticomunista. Isso ajudou a legitimar a ideia de que uma intervenção era necessária para salvar a pátria. Estudos de comunicação mostram como essa construção simbólica ocorreu de forma rápida nas semanas que antecederam o golpe. 3 dias depois da marcha de 19 de março, em 31 de março de 1964, as Forças Armadas depuseram João Goulart. As marchas foram celebradas por setores favoráveis ao novo regime. Depois do golpe surgiram marchas da vitória e eventos comemorativos. No longo prazo, a ampla adesão política e moral que serviu de justificativa para a intervenção também serviu para naturalizar a repressão. Liberdades civis foram limitadas, opositores perseguidos e a censura ampliada. A memória pública dessas marchas foi debatida por historiadores que analisam seu papel como catalisador social e como exemplo de mobilização conservadora com uso de recursos simbólicos. Historiadores divergem sobre peso exato das marchas no desencadeamento do golpe. Alguns as consideram fundamentais para legitimar a ação militar. Outros as veem como parte de um conjunto mais amplo de fatores, inclusive elementos militares, interesses econômicos e orientação geopolítica. Há também debates sobre a natureza orgânica das mobilizações versus seu caráter instrumentalizado por grupos organizados. Investigações recentes exploram fontes primárias e financiamento para entender melhor como a agência popular se misturou com ações coordenadas. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade deixou legado ambíguo. Para seus apoiadores, foi ato de defesa da ordem e da moral. Para seus críticos, foi instrumento que normalizou o anticomunismo e ajudou a viabilizar uma ditadura que duraria 2 décadas. Hoje o episódio é lembrado em debate sobre memória histórica, responsabilização e uso ideológico da religião em política. Analisar esse episódio é também estudar como símbolos religiosos e famílias podem ser mobilizados politicamente. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi mais que um protesto. Foi um nó onde se encontraram religião, interesses econômicos, mídia e política. Foi peça de um quebra-cabeça que levou o Brasil à ditadura. Entender esse episódio é entender como mobilizações sociais podem ser instrumentais e como símbolos poderosos podem ser apropriados para fins políticos. A história não apaga os fatos. Ela exige que olhemos os documentos, as imagens e a variedade de vozes que participaram daquele momento. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais Brasil em Fotos.